Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É o nosso encontro diário com a Palavra de Deus. A palavra não é simplesmente uma vibração sonora. A palavra é uma pessoa. A palavra é o próprio Jesus. A palavra eterna do Pai que se faz carne, habita entre nós. Por isso, quando nós nos confrontamos com a palavra de Deus, a nossa vida pode ser modificada, pode ser transformada. Afinal de contas, meu irmão, minha irmã, quando a gente escuta a palavra de Deus, é um encontro de cada pessoa com o próprio Jesus. E este encontro deseja fazer de nós pessoas melhores. Por isso, vamos abrir o nosso ouvido, o nosso coração, para acolher com muito carinho, com muita atenção, a palavra que hoje o Senhor nos dirige. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para contextualizar esse trecho do Evangelho liturgicamente, estamos dentro da oitava do Natal. Portanto, nos ajuda a compreender o significado do nascimento do menino Jesus. Trata-se da apresentação de Jesus no templo. Primeiro ensinamento que nós recebemos desse trecho do Evangelho é que mostra que os pais de Jesus, Maria e José, eram religiosos, piedosos e observantes da lei judaica. Por isso, eles cumprem aquilo que está determinado na lei de Moisés. Levam Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei. Portanto, José e Maria são piedosos e observantes da lei de Moisés e cumprem aquilo que a lei determina. Depois, o Evangelho apresenta algo bonito, porque estando ali no Templo de Jerusalém, eles oferecem o sacrifício como era de costume. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o tipo de sacrifício oferecido por José e Maria. Diz o Evangelho: ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso é muito significativo. Naquele tempo, os ricos ofereciam os animais maiores, como bois, ovelhas,
e os pobres ofereciam pombas ou rolas. Portanto, aqui demonstra justamente que este menino Jesus, o Messias esperado por Israel, se torna carne no seio de uma família pobre da pequena cidadezinha de Nazaré. Então, este é um elemento importante a ser observado neste evangelho que terminamos de ouvir. Depois, surpreendentemente, o evangelho nos apresenta uma figura muito importante, Simeão, ou velho Simeão, como nós dizemos. E o evangelho o qualifica como sendo justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava com ele. Então, o que esperava o velho Simeão? Já estava à beira da morte, mas ele esperava contemplar com os seus olhos a consolação de Israel. E quem é esta consolação de Israel? Este cântico de Simeão aponta justamente para esta consolação que Israel esperava. Por isso, diz que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito Santo, então, ele vai ao templo e ali, no templo, encontra o menino Jesus, o toma em seus braços e eleva este cântico a Deus. Vejam que bonito cântico de Simeão. Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por que agora Simeão está em paz para morrer? Porque os meus olhos viram a tua salvação que preparaste em face de todos os povos. Quem é esta salvação que os olhos do velho Simeão contemplam? Esta salvação contemplada pelos olhos do velho Simeão é o próprio Jesus, o menino Jesus que ele toma em seus braços. E continua o cântico de Simeão. Ele é luz para iluminar as nações e glória do seu povo Israel. É justamente isso que nós celebramos neste tempo do Natal. O menino Jesus que vem, e ele vem como luz e como glória. E nós também deveríamos, assim como o velho Simeão, acolher o menino Jesus como sendo a nossa consolação e a nossa salvação. Mas continua ainda esta profecia de Simeão. Diz o Evangelho: seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, como um sinal de contradição. Portanto, este menino Jesus será um sinal de contradição. E por que o menino Jesus será um sinal de contradição? A gente se pergunta, por que este menino é sinal de contradição? Justamente porque, ao mesmo tempo que ele veio para trazer a salvação, mas muitos tiveram dificuldades de acolhê-lo como o Messias esperado. Justamente por ser um Messias fraco, um Messias que aceita fazer o caminho do serviço em vez de ser servido, que enfrenta o próprio sofrimento e que depois, como sabemos, aceita morrer na cruz. Obviamente, muitos não acolheram este Messias fraco, por isso ele é sinal de contradição. Por outro lado, muitos o acolheram. Aqueles que eram considerados indignos, sobretudo, aqueles que estavam marginalizados, estes sim acolheram Jesus como sendo a consolação de Israel, a luz para os povos, a glória de Israel. E continua ainda o Evangelho dizendo especialmente as palavras do velho Simeão a Maria: a ti uma espada traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos mais íntimos de muitos corações. O que significa esta profecia do velho Simeão a Maria, de que uma espada traspassaria a sua alma? É justamente por fidelidade a seu filho Jesus, Maria assume até as últimas consequências no seguimento de Jesus. E certamente ali, aos pés da cruz, foi este o momento em que a espada traspassou o coração de Maria ao ver a dor e o sofrimento de seu filho Jesus.
Portanto, acolhamos a profecia do velho Simeão. Contemplemos no presépio, na manjedoura, a consolação de Israel, a nossa salvação, a luz que resplandece sobre nós e a glória de Deus que nos envolve em Jesus Cristo. Com o coração feliz por ter acolhido a palavra de Deus, certamente exultantes como o velho Simeão que tomou em seus braços o menino Jesus, nós também queremos contemplar o menino Jesus, acolhê-lo em nosso coração e exultar de alegria, porque o Senhor nos deu o Salvador, a consolação de cada um de nós, a nossa salvação. Por isso, dirijamo-nos ao Pai Eterno, aquele que se recorda de cada um de nós e nos envia o seu Filho Jesus por amor para nos salvar. E a Ele, confiantes, dirijamos a nossa oração. Pai Eterno, nosso Pai, nosso Criador, te agradecemos pela visita que fizeste ao teu povo, em teu Filho Jesus, nosso Salvador e Redentor. Nós o contemplamos e nos alegramos por esta visita. Como o velho Simeão, acolhemos esta consolação dos nossos corações. Ele é luz que brilha e nos envolve. Ele é a glória que nos encoraja e nos enche de esperança. Obrigado, Pai Eterno, por nos conceder o dom mais precioso que Tu tinhas, Teu Filho Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.